Amém. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Levítico, terceiro livro do Antigo Testamento. Capítulo 19, vamos ler inicialmente apenas um versículo, tá bom? Versículo 2. Enquanto você encontra aí o texto, vamos nos colocar de pé diante da presença do Senhor. Levítico, capítulo 19, versículo de número 2. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Amém? Pai amado, muito obrigada pela tua palavra. Hoje estamos aqui na tua inteira dependência, na dependência do teu Santo Espírito. E a nossa oração nesse momento, Senhor, é que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Me coloco aqui à tua disposição, para que o Senhor me use como canal da tua revelação. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Hoje nós estamos iniciando mais uma série, né? Como os irmãos já sabem, às terças-feiras nós sempre estudamos a palavra de Deus em forma de série. E hoje nós estamos iniciando mais uma, né? Sobre o conhecimento de Deus. E estudar sobre o conhecimento de Deus é algo que só é possível porque Deus se revelou a nós, né? Se Deus não tivesse revelado a nós, nós não teríamos como conhecê-lo. Só conhecemos porque Ele se revelou, né? E Ele se revelou a nós através dos seus atributos. E os atributos de Deus, eles vão definir a natureza de Deus, né? Através dos seus atributos é que nós vamos conhecer o Senhor. E Ele se revelou através dos seus atributos. Então, a natureza de Deus, ela é formada por um conjunto de atributos que expressam quem Deus é. Quem Ele é em sua essência, ou seja, o seu caráter, o seu ser e a sua bondade. Então, amados, é de vital importância que nós estudemos esse tema, que nós conheçamos, né, o nosso Deus, e conheçamos profundamente, né? Conheçamos profundamente para que nós vivamos de acordo com a sua vontade, tenhamos a identidade de santo e não de pecador, né? Porque como é que nós vamos servir um Deus que nós não conhecemos, se a nossa identidade, ela é a identidade desse Deus que é santo. Então, para conhecermos e vivermos de acordo com a vontade dEle. Amém? Então, hoje nós vamos estudar sobre a santidade de Deus. E ela foi revelada mais diretamente, ou inicialmente, né, foi revelada no Antigo Testamento, principalmente nos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que são os livros da lei, conhecido como Pentateuco, né, o Penta 5, ensino, lei, né, de Deus. E aí, o livro, ele vai falar que Deus é absolutamente santo, né? O livro de Levítico, ele vai falar que Deus é um Deus extremamente absolutamente santo. Não é um Deus
relativamente santo. Eu creio que os irmãos entendem, né? Quando a gente fala de relativamente, é uma coisa que pode ser e pode não ser. Pode ser hoje e não será mais amanhã. Mas quando a gente fala de um Deus que é santo, absolutamente santo, estamos falando de algo que não muda, de algo que é eterno, de algo que tem apenas aquela característica e não há variação, não há mudança, tá? Então, essa é a diferença. Então, ele é absolutamente santo. E qual é o propósito do livro de Levítico, né? Por que que Deus falou para Moisés escrever o livro de Levítico? Então, o propósito dele é nos ensinar como nós devemos ou podemos nos aproximar de Deus, né? Nos aproximar dele. E essa aproximação, o Levítico vai ensinar que não é uma aproximação de qualquer maneira. É uma aproximação com reverência, com pureza, com obediência, refletindo a sua santidade em nossa vida diária. Quando Deus se revelou a nós, que revelou seus atributos e principalmente a sua santidade, todos os outros atributos vêm a partir da santidade de Deus. Então, quando ele revelou-se como Deus santo, ele se revelou para que eu e você também fôssemos santos. Não como Deus é santo, mas porque ele é santo. Então, existe a diferença entre o como e o porquê. Qual é a diferença? Quando Deus fala, que ele diz, porque eu sou santo, vocês têm que ser santos, Deus está dizendo que ele é o modelo. Ele é o modelo. Mas ele é puro. Ele é totalmente puro. Ele veio para nos dar esse modelo, se revelou para nos dar esse modelo de santidade. Mas nós não podemos ser santo como Deus é santo. E você sabe por quê? Porque ser santo como significa dizer igual. Nós somos iguais a Deus? Não. Por quê? Porque nós somos pecadores. Remidos, porém ainda pecadores. Então, Deus, ele é o exemplo para que nós sejamos santos, para que sejamos parecidos com ele. E andemos numa vida de santidade, refletindo a santidade de Deus. Tem uma música que ela diz assim, não sei se vou lembrar do trecho, né? Que diz assim, que eu abro mão de tudo por amor a ti. Né? Abro mão de tudo por amor a ti. E fico feliz com isso. A Ellen deve saber de que eu estou falando. Né? E o que isso quer dizer? Exatamente, né, o que a gente vai já ver aqui. Então, o nome, né, que vem do livro Levítico, vem de levitas. Né? Significa que Deus chamou uma tribo, chamada tribo de Levi, para cuidar do santuário, para organizar os sacrifícios, para organizar as oferendas a Deus. Então, a tribo de Levi tinha essa função. A única função dela era estar ali, contribuindo, servindo ao Senhor ali no templo, no tabernáculo, juntamente com os sacerdotes, auxiliando ali, né, os sacerdotes e aos filhos dos sacerdotes. E esse termo, ele é um termo grego, né, que foi traduzido, e aí ficou o termo levitas. Porém, no original hebraico, esse nome levítico, ele tem um sentido, né, ele comunica, porque no hebraico não dá para você dizer, significa isso ou significa aquilo, porque o hebraico é muito abrangente. E na nossa língua, quando traduz, não tem uma palavra específica na nossa língua, no português, que traduza o hebraico, né? Mas ela é uma palavra que comunica o sentido de ele chamou.
ele chamou essa tribo aqui, né, no livro de Levítico, para servir ao Senhor, né, com a missão de servir ali no templo, ou antes na tenda, ou antes no tabernáculo. E ele vai mostrar, né, Deus quando entrega essas ordens, ou esse livro, né, para Moisés escrever as palavras aqui, ele entrega a Moisés lá no Sinai, logo após a construção do tabernáculo. E ele mostra como o povo deve viver na presença de um Deus santo. Então, aqui é um ensinamento. Durante todo o livro de Levítico, principalmente o livro de Levítico, ele vai estar falando sobre a santidade de Deus e o quanto Deus se revelou de modo santo para que esse povo também, que era o povo dele, né, que Deus escolheu esse povo, para que fosse um povo santo também. E nesse sentido, o livro de Levítico, ele passa a ser um manual de referência e muito bem organizado, porque quando você lê, não é muito simples ler Levítico, né? Porque ele vai falar de várias leis que Deus vai colocar, que fazia mais sentido para aquele povo do que para nós. Mas é interessante, porque quando nós nos detemos a ler, nós vamos compreender até mesmo a graça de Deus aqui no Antigo Testamento. E muita gente acha que no Antigo Testamento não existia graça de Deus, mas Deus estava presente ali com a sua graça no meio daquele povo. Então, era um manual de referência bem organizado para os sacerdotes do Antigo Testamento. Os primeiros 15 capítulos, eles vão tratar de modo geral dos princípios e procedimentos sacrificiais, né? Então, ele vai ensinar como é que os sacerdotes precisavam oferecer sacrifícios a Deus pelo pecado deles próprios, né, dos sacerdotes e dos sumos sacerdotes, e também pelo povo. Então, eram esses procedimentos que, na realidade, simbolizavam o quê? Significava, era com respeito à remoção do pecado e à restauração das pessoas com relação à comunhão com Deus. Ou seja, alguém pecava, o povo pecava, o sacerdote, o sumo sacerdote, então Deus ordenava que pegasse um animal e sacrificasse no lugar daquela pessoa, né, para que o pecado dela fosse transferido para aquele animal e aquela pessoa fosse perdoada por Deus, né? E aí, os últimos 11 capítulos vão enfatizar a ética, a moral e a santidade. Percebem que tem sempre a santidade desde o começo do livro, não é? Então, o tema unificador do livro, na verdade, é a ênfase insistente sobre a santidade de Deus. E é também a exigência para que os israelitas tomassem como exemplo esse atributo de Deus, ou seja, a santidade, nas suas próprias vidas. E é por isso que o tema central do livro é: sede santo, porque eu sou santo, né? Ele está escrito no capítulo 11 de Levítico, do 44 ao 45. Está no texto que lemos, 19:2. E está no capítulo 20, versículo 26. Mas todo o livro vai, à medida que Deus vai trazendo as leis, colocando ali as regras, em tudo aquilo está a santidade de Deus. Era um modo como Deus estava mostrando e ensinando o povo como era que o povo poderia ser um povo separado, um povo santo, separado das outras nações, que não adorava outros deuses, outros ídolos, mas adorava apenas ao Deus que é todo-poderoso e é completamente, absolutamente santo. E aí nós vamos aqui discorrer um pouquinho sobre a santidade de Deus, essa santidade que foi revelada a nós. Você acha que se Deus não tivesse revelado a nós, nós teríamos como conhecê-lo a partir de nós mesmos? Claro que não. Nós só conhecemos ao Senhor porque Ele se revelou, né? Ele escolheu se revelar a criaturas pecadoras que nem nós. Ele escolheu
se revelar a pecadores, pessoas más, com coração pervertido. Deus, na sua graça, infinita bondade, escolheu se revelar a mim e se revelar a você, a nós como povo dele. Então, sobre essa santidade de Deus revelada. A santidade de Deus, ela tem uma singularidade. O que isso quer dizer? Que Deus é único. Não tem ninguém igual a Ele. Ele é o único que é santo em essência no seu caráter. Ele é perfeito, ele é puro e ele é separado do pecado. Deus não pode, por conta da sua santidade, se misturar com o pecado. Isso é impossível de acontecer. Implica que ele está separado do pecado, absolutamente distinto de todas as suas criaturas. Lembra que eu falei que nós podemos ser santos porque Deus é santo e não como Deus é santo. Por quê? Porque ele está separado de todas as suas criaturas que são pecadoras. E é exaltado acima delas em majestade infinita. E é interessante que nós percebemos em um dos textos que está lá em Êxodo, capítulo de número 3, versículo de 1 a 5, Deus vai mostrar ali como ele é santo. Ele vai revelar ali para Moisés, né? Então, Moisés tem ali o exemplo. E diz assim o texto, se os meninos quiserem colocar, Êxodo capítulo 3, versículo de 1 a 5. E diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. E disse o Senhor: Não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E aí Moisés, lá em Êxodo, capítulo de número 15, versículo de número 11, ele diz assim: É como se ele estivesse interrogando a Deus, né? Ele diz assim: Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? E a gente pode até ficar aqui pensando, mas peraí, Moisés está fazendo essa pergunta para Deus? Na realidade, Moisés não está perguntando para Deus que ele é esse Deus maravilhoso, né? Que ele é esse Deus acima dos deuses, que está glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas. Na realidade, é uma pergunta retórica, né? São perguntas retóricas que ele está fazendo aqui. Ele não está fazendo essas perguntas para Deus responder. Mas ele está admirado. São perguntas como se fosse para ele mesmo responder. Admirado pela beleza da santidade de Deus. Meus irmãos, eu fico às vezes, sabe, quando eu leio textos como esse, pensando: aonde foi parar a nossa admiração pelo nosso Deus?
Aonde foi parar a nossa admiração pela santidade de Deus? Por esse Deus que é tão glorioso, que é tão majestoso, que é todo poderoso, que é um Deus completo e absolutamente santo. E às vezes nós estamos tão frios na nossa fé, que não olhamos mais para esse Deus admirados pela grandeza dEle, pelo Deus maravilhoso que Ele é. E eu fico me perguntando, meu Deus, o que está faltando para nós? Para nós voltarmos à alegria do primeiro amor, para nós voltarmos a ficarmos admirados com os feitos do nosso Deus, com o Deus santo que Ele é. Em vários textos da Bíblia, quando Deus aparecia, né, através do anjo dele, o que acontecia com aquele que olhava para aquele ser e dizia: vou morrer, porque eu vi o Senhor. Pronto, agora a minha vida acabou, porque eu vi o Senhor, eu sou pecador, e o Senhor é um Deus completamente santo. Aqui para a nossa reflexão, enquanto povo de Deus. Então Moisés está afirmando que Deus é um Deus único, é um Deus singular, que não existe possibilidade de haver outro Deus como Ele, ou um Deus igual a Ele. Isaías capítulo 6, no versículo de 1 a 3, Isaías diz o seguinte, o texto diz assim, que Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E aí eu fico pensando, será que nós temos a dimensão do que significa essa palavra, santo? Será que nós estamos tão familiarizados com essa palavra, que ela já se tornou uma palavra comum? Até mesmo quando nós atribuímos isso ao nosso Deus. A palavra hebraica para santo, que é kadosh, significa removido do uso comum. Removido do uso ordinário. É algo extraordinário, que não se mistura com aquilo que é comum, que está acima, né? Que está além, para além daquilo que é comum. Então, a santidade de Deus é um dos atributos transcendental. O que isso quer dizer? A palavra transcender, né? Quer dizer que está acima, muito acima, transcende, né? Significando que Ele está acima de tudo e de todos. Mas Ele também é um Deus imanente. Porque você pode até pensar, sim, Ele é um Deus transcendental, né? Um Deus transcendente, está acima de nós. E existe uma corrente por aí que diz que esse Deus é só um Deus transcendente, que Ele está lá no lugar dEle e Ele não se mistura com a humanidade. Ele não se mistura com as criaturas aqui na terra. E isso é uma mentira, porque a palavra de Deus também mostra que o nosso Deus, Ele é um Deus imanente. O que isso quer dizer? Que Ele está no meio de nós. Ele é esse Deus transcendente, que está acima de tudo e de todos, mas escolheu estar no meio de nós. Ele é um Deus que, apesar de ser todo-poderoso, completamente distinto da criação, Ele escolheu ser um Deus amoroso bastante para estar perto de mim, perto de você. Ele está acima de tudo e de todos. Ele está presente na criação, permeando e sustentando tudo que existe. Tudo que existe, toda obra criada, Deus sustenta com a sua própria mão. Então Ele não está longe, alheio ao que acontece aqui embaixo. Ele não está longe, alheio ao que acontece na minha vida, na sua vida. Apesar dele ser absolutamente santo e nós sermos pecadores, Deus olha para nós e Ele vê Ele mesmo, o amor dEle, a bondade dEle, a santidade dEle e o fato dEle ter escolhido a mim e a você como seu povo.
Glória a Deus. Ele está presente em tudo, mas ele não se confunde com nada, com coisa alguma. Ele está presente no mundo, no meio das criaturas, no meio da sua criação, mas ele continua sendo o mesmo Deus. Ele não muda, por mais que passe gerações e mais gerações, Deus permanece o mesmo. Lá em Atos, capítulo 17, versículo 27 a 28, diz que Deus não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Nós só vivemos, só nos movemos e existimos por causa do nosso Deus, que está presente no nosso meio e nos sustenta e sustenta todas as coisas com a destra da sua mão, com a sua fidelidade. Aleluia. Então, esses dois atributos, eles não se contradizem. Eles se complementam. Tanto a transcendência como a imanência, elas se completam. Somente Deus pode ter essas características, ninguém mais. Deus é grandioso demais para ser contido, mas amoroso bastante para estar perto. E uma segunda característica da singularidade, da santidade de Deus, é que ela é absoluta pureza e bondade. Então, ele não é atingido nem manchado pelo mal, nem pelo pecado. Deus não pode mudar e não pode conhecer o mal. Ele não vai ser influenciado pelo mal, diferente de nós. Que nós podemos sim ser influenciados pelo mal, mas Deus não. Porque Deus é puro e Ele é completamente santo na sua essência. Ele não muda. E aí Abacuque, ele vai deixar muito claro, Deus não participa do mal em sentido algum. Então Abacuque vai se dirigir a Deus dizendo: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. E a opressão não podes contemplar. Meus irmãos, isso para nós é de difícil compreensão, não é verdade? Um Deus que é autoexistente, ninguém criou ele é autoexistente. Um Deus que é todo-poderoso, soberano, absolutamente santo. Um Deus que é onipresente, onipotente, onisciente. Foge à nossa compreensão, porque a nossa mente ela é finita. E o nosso Deus é um Deus infinito, então compreensão nós não conseguimos compreender. Mas nós cremos pela fé que essa palavra é a palavra de Deus, que é a palavra de um Deus que se revelou a nós e nos chamou e nos escolheu para sermos o seu povo, a sua igreja, os seus filhos. A segunda questão aqui, com relação à santidade, é que Deus ele vai exigir santidade do seu povo. Irmãos, já perceberam quando você lê a Bíblia, que a Bíblia fala que Deus é um Deus santo? Que essa questão de Deus ser um Deus santo não pode estar separada de um povo que serve a Deus, e esse povo tem que ser um povo santo. Percebem? Não tem como falar de santidade de Deus sem falar desse povo que é um povo santo, porque é um povo escolhido por Deus. Então, sempre que se fala em santidade de Deus, vai se falar também que Ele exige santidade do seu povo. Tanto é que no texto que lemos, Levítico 19, 2, ele vai dizer: fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, o Deus de quem? De vocês, sou santo. Então, toda a estrutura do culto em Levítico, os sacrifícios, o sacerdócio, a pureza, as leis, existe para ensinar
que o acesso a Deus exige pureza. E isso chama a nossa atenção. Quando nós lemos o Antigo Testamento, geralmente, né, aponta que o Antigo Testamento não foi escrito para nós, como crentes, como a igreja do Senhor. E isso não é verdade. Desde o começo, Deus já vinha falando sobre qual era o modelo que Ele queria. E Ele começou isso lá com o povo de Israel. E aí a gente vai ver um pouquinho mais na frente que existe um sacerdócio que não passou. Que ele ainda está presente. Então, Deus chama o seu povo para refletir o seu caráter. Que caráter? De santidade. De ser um Deus santo. E o sistema de sacrifício que foi estabelecido para lidar com o pecado e manter o povo em comunhão com Deus, né, ele vai justamente ensinar sobre essa questão da santidade de Deus. E que esse povo precisava ser um povo separado das outras nações, para que as outras nações olhassem para esse povo e dissessem, realmente, esse povo aí é o povo que pertence àquele Deus. Realmente, o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso. Então, eles precisavam ser vistos, né? Ter essa cara do Deus que é santo, que é Todo-Poderoso. Então, à medida em que o povo escolhido mantivesse a santidade cerimonial e moral, é que poderia esperar que Deus o honrasse com a sua presença. E não somente isso. À medida que eles observavam com alegria, com rigor, né, ao pé da letra, tudo aquilo que Deus havia ensinado para que eles fossem um povo santo, eles observando aqueles ensinamentos que Deus estava dando para eles, a presença de Deus se fazia ali. Mas não apenas a presença de Deus. Além disso, tornava eficaz as bênçãos que Deus havia prometido naquela aliança. E aí no capítulo 16, versículo 30 de Levítico, diz assim, porque naquele dia se fará expiação por vós, para vos purificar de todos os vossos pecados, e sereis purificados diante do Senhor. É Deus falando para o povo dele aqui. Como ele gostaria que o povo fosse. E é bênção de Deus nós sabermos que tudo que nós conhecemos hoje de Deus foi Ele que nos revelou. E Ele se revelou a nós por amor. E nós vamos já entender como foi que Deus se revelou a nós como povo dEle, como igreja dEle. Então, em terceiro lugar, sobre a santidade, ela vai ser cumprida em Cristo. Então, Hebreus, capítulo 9, do versículo 11 a 14, gostaria que os meninos colocassem. Hebreus, capítulo 9, versículo 11 ao 14, diz: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, como era aqui, né, no sacrifício, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Portanto, o sangue de bodes e de touros, e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os sacrificam quanto à purificação da carne. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo, ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos a um Deus vivo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, Levítico já apontava para Cristo.
já apontava para Jesus Cristo, que era o sacrifício perfeito. Todos aqueles sacrifícios que eram feitos ali, na antiga aliança, ali no livro de Levítico, especialmente, já era um sacrifício que representava o sacrifício de Cristo. Então, todo animal que era abatido ali, simbolizava o Cristo que iria vir para morrer na cruz, entregar a sua vida, se sacrificar como oferta de vida para salvar os pecadores. Então, Jesus Cristo, ele foi o sacrifício perfeito. Ele foi o sumo sacerdote eterno. Mas ele não foi lá para oferecer como o sumo sacerdote fazia, né? Porque até mesmo o sumo sacerdote, apesar de ser só ele que podia entrar no Santo dos Santos, onde estava a arca, para atrás do véu, que só quem podia passar ali era o sumo sacerdote, ele também era pecador. E ele, para entrar, ele precisava fazer sacrifício, matar um animal e derramar o sangue e oferecer a Deus pelo pecado dele, para que ele entrasse ali purificado. Porque se ele tivesse em pecado, ele seria morto instantaneamente. Mas Jesus é o sumo sacerdote que entregou-se em sacrifício pela minha vida e pela sua vida. Ele é o sumo sacerdote eterno. E ele fez isso uma vez só. Não precisa mais todo ano sacrificar animais. Porque Jesus já pagou esse preço por nós. E foi um preço definitivo, de uma vez por todas. Não tem uma segunda vez. Por conta desse sacrifício, eu e você estamos aqui agora. Salvos na pessoa de Jesus Cristo. Sendo esperado no céu, né, na eternidade com Deus, aleluia. Jesus venceu a morte por nós, pagou o preço, para que nós fôssemos libertos da escravidão do pecado. Hoje somos livres, porque Jesus nos libertou. Então ele na sua morte cumpriu o conceito levítico da oferta pelo pecado. Ele foi essa oferta, ele foi esse animal, ele foi esse cordeiro que doou a sua vida. Ele simbolizava a presença de Deus no meio de Israel. Assim também Cristo, né, a encarnação de Cristo, é a garantia de que Deus está presente no nosso meio hoje, aqui nesse lugar, através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, em Cristo, a santidade de Deus que Deus exige de nós, se torna possível. Antes de Cristo não seria possível nós sermos santos, né? Nós continuaríamos sendo escravos do pecado, mas por causa de Jesus, hoje nós podemos sim ser santos. Fomos justificados pelo sangue de Jesus, considerados santos, santificados pela palavra de Deus, pela água, né, que purifica as nossas vidas. É a palavra de Deus que vai nos purificar todos os dias, à medida que nós lemos, que conhecemos, que meditamos nela, porque quanto mais nós meditamos na palavra de Deus, estudamos a palavra, orando ao Senhor, nós conheceremos mais profundamente o nosso Deus. E a alegria do Senhor, que a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, essa alegria vai estar cada vez mais presente na nossa vida. Glória a Deus. Que você possa crer nisso, né? Às vezes a gente está tão perpassado pelas dificuldades da nossa vida, pelas lutas, pela dor, pelo sofrimento, de coisas que anos a gente enfrenta e não vê mudança, não vê solução, porque a gente está sempre olhando para o que acontece no dia a dia, nas circunstâncias. Mas quando nós colocamos os nossos olhos aqui, nessa palavra, ela é o nosso alimento, é ela que alimenta a nossa alma, é ela que nos dá certeza, convicção, de que Deus está conosco, é ela que nos reaviva todos os dias da nossa vida, é ela que nos alimenta, é ela que nos enche de gozo, é ela que nos dá certeza de que Deus está presente na nossa vida, é ela que nos diz que nós voaremos como águia.
Aqueles que creem, que confiam no Senhor, esses correrão e não se cansarão. Está escrito na palavra. Cada vez que você meditar nela, você vai ser renovado. E é por isso que o Senhor, Ele instituiu no culto o ensino da palavra de Deus. Para que nós levássemos essa porção para a nossa casa, mas não ficássemos apenas nisso, mas ali em casa, com sede, pudéssemos meditar nessa palavra. E aí eu faço uma pergunta, a mesma pergunta que Deus me fez há uns dias atrás. Você tem sede de mim? Você tem fome de mim? Você tem sede pela minha palavra? Você tem sede de me conhecer mais? Você tem sede de me buscar mais? Eu fui impactada com essas palavras que vieram de Deus. É do Espírito Santo falando com a minha vida, quando eu fazia vários questionamentos comigo mesma. E Deus me respondeu dessa forma. E à medida, queridos, que você se aprofundar nesse conhecimento, tenha plena convicção que você vai crescer mais e mais. E a sua alma, o seu coração vai se alegrar no Senhor. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 10, diz que nós temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Lá em 2 Coríntios, os crentes da nova aliança devem buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paulo vai falar isso: ora amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Isto significa que todo crente verdadeiro, que nasceu de novo, deve aspirar, viver como sacerdotes consagrados ao serviço do Senhor, de modo que tragam honra contínua ao nome sagrado de Deus. Os sacerdotes lá no Antigo Testamento tinham zelo pela casa do Senhor, pelo templo, tinham zelo pelas ofertas, com aquela missão que eles tinham zelo. Eles foram escolhidos com essa missão. Os levitas também. Mas nós, como sacerdotes que somos hoje, em Cristo Jesus, Deus nos chamou para sermos zelosos da nossa vida, vivendo em santidade, assim como o nosso Deus, né? Assim, porque o nosso Deus é santo, que nós também sejamos esse modelo de santidade para o mundo, para as pessoas, para todos aqueles que olharem para nós, que possam ver Cristo nas nossas vidas, que possam ver, exalar através de nós o bom perfume de Cristo. Quando a gente mede a santidade de alguém, né, por uma outra pessoa, ok, está tudo certo, não acontece nada, né? Mas quando nós medimos a santidade de alguém pelos padrões de Deus, vai se evidenciar a necessidade de uma mudança completa na condição moral e espiritual. O que isso quer dizer? Que o nosso modelo não é o outro, irmãos. Nosso modelo é Deus. Nosso modelo é Jesus Cristo. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós, num dado momento, pisamos na bola. E às vezes tem alguém olhando para nós, né? Eu costumo dizer que a gente mora em casa de vidro. Todos olham para nós, os crentes e os não crentes. E então a gente está numa vitrine, né? Todo mundo olha, vê o nosso comportamento, vê o nosso modo de falar, vê como é que a gente se comporta, vê que escolhas nós fazemos e como nós escolhemos. Então, o nosso padrão não é o outro, é Deus. Então, quando você olhar para um irmão, que você vê nele falha, ele é um espelho, porque você também falha,
né? Porque você também erra, porque você também é imperfeito, porque você também é pecador. E o que nós podemos fazer como igreja, como um povo que é santo de Deus, é orar uns pelos outros. Amar, não é isso que Jesus fala no mandamento dele, que só tem uma regra, qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então nós amamos tanto a nós mesmos, né? E quando a gente vai olhar para o outro, a gente olha com um olhar diferenciado. Eu? Mas ele? E Deus está falando de santidade nas relações, nos relacionamentos, nas amizades, no casamento, na convivência com os outros, com qualquer pessoa que nós convivamos. Deus requer de nós santidade. O julgamento, a crítica, nos afasta de Deus, sabiam disso? Durante muito tempo, eu fiquei sempre olhando para o que estava errado. Em tudo, eu olhava e via o erro e dizia, não pode ser assim. Meu Deus, não pode ser assim. Meu Deus, está errado, não pode ser assim. E um dia Deus falou comigo, ei, essa obra é minha, não é sua. E aí eu entendi que eu não podia mais ficar olhando para o que está errado. E eu precisava ficar olhando para Cristo, para que Ele me use, para que eu seja bênção no reino dEle, na obra dEle, na vida das pessoas. E deve ser essa a nossa oração, deve ser essa a nossa sede, a nossa vontade, o nosso desejo, que nós sejamos bênção de Deus na vida do outro. À medida que nós abençoamos o outro, Deus nos abençoa. Nós estamos plantando uma semente, a semente do Evangelho de Cristo, a semente do reino de Deus, a semente de um reino ao qual nós pertencemos como sacerdotes reais, sacerdote real. E por que Pedro fala que nós somos sacerdócio real? Porque nós somos pertencentes ao Rei Cristo, que é o Rei dos Reis. E nós fazemos parte do reino de Cristo. Por isso que nós somos sacerdotes real, nação santa, povo adquirido de Deus, para a glória do nome dEle. E aí nós entendemos que a santidade, ela não é apenas exterior, mas ela é a santidade no coração, daquilo que sai de dentro de nós. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, e depois o 9, eu queria que os meninos colocassem aí, por favor. Diz assim, também vocês, como pedras que vivem, são edificadas casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele diz que nós devemos ser santos, porque o nosso Deus é santo. E aí a gente se alegra com esse privilégio que nós somos sacerdotes de Deus, nação escolhida, povo santo. Mas junto com essa virtude, junto com essa bênção, vem uma responsabilidade, vem um compromisso, que é o compromisso de sermos santos, porque o nosso Deus é santo. E nós só vamos ser sacerdote real, participante do reino de Cristo, se de fato vivermos uma vida de santidade.
Se a nossa vida não condiz com a santidade do reino de Deus, o nosso sacerdócio não pertence ao reino de Deus. Então, se você nasceu de novo e você é nova criatura, a palavra de Deus diz que você é sacerdote real, pertencente ao reino de Cristo. E o que Deus quer de você é que você proclame as virtudes daquele que te chamou. Então, da mesma forma que tinha os sacerdotes do Antigo Testamento, nós também temos um privilégio. E pesa sobre nós essa responsabilidade de oferecermos ao nosso Deus nossas vidas em oferta real. Significa que somos parte do reino de Deus, pertencemos ao Rei Jesus e compartilhamos da sua autoridade espiritual. Somos representantes do Rei dos Reis. Você sabe o que é isso? Irmão, você tem noção do que significa ser representante do Rei dos Reis, aqui no mundo, aqui na terra? Ele nos chamou para pertencermos ao seu reino de amor, ao seu reino eterno, e somos seus representantes aqui na terra. Algumas aplicações para nós encerrarmos. Primeiro, a santidade não é alcançada por regras, mas pelo relacionamento com Cristo. E é o relacionamento com Ele que vai nos tornar santos, separados, porque Ele é que nos chama a viver em pureza. Em segundo lugar, a verdadeira santidade se manifesta nas atitudes, no modo como tratamos Deus, o próximo e a nós mesmos. Terceiro, ser santo não é ser perfeito, mas viver separado para Deus em atitudes, valores e intenções. Quarto e último, a santidade de Deus mostra que o pecado separa, mas Ele mesmo providenciou o meio de reconciliação, e esse meio é Cristo. E para concluir, a santidade de Deus não é um peso, mas é um privilégio. Ele nos chama não para afastar-nos dele, mas para nos transformar e nos aproximar dele. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai Santo, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, aqui neste lugar. Te agradecemos pela Tua palavra que é fiel e verdadeira. Por essa palavra que nos incomoda, que nos frustra, que nos constrange. Meu Deus, que nos faz refletir sobre o que somos, meu Deus. E que nos ensina, meu Pai, a buscarmos a Ti mais e mais. E ela nos ensina que para pertencermos a Ti de fato, precisamos obedecer a essa palavra. Porque a Tua palavra é também santa. Tu és um Deus santo, a Tua palavra é santa, a Tua igreja é santa, o Teu propósito é santo, a porta que é Jesus é santa, o caminho que é Cristo é santo.
Deus Todo-Poderoso, Tu és um Deus santo em todas as coisas. O Teu caminho é um caminho santo. Louvado seja o Teu nome. E Tu nos deu o privilégio, Senhor, de trilharmos esse caminho, de termos acesso à Tua presença, através do sangue de Jesus, que nos santificou e nos purificou de todo o pecado. Muito obrigada, porque o Teu Espírito, Senhor, falou conosco aqui neste lugar, Senhor, nos trazendo reflexão, nos ensinando a Deus parar para ouvir a Tua voz e ver, Senhor, o que está errado em nós. A medida não é, Senhor, o outro, a medida não é o nosso próximo, a medida não é o marido, a esposa, os filhos, os irmãos na igreja, a liderança, mas a medida é a Tua santidade, a medida é o Senhor para as nossas vidas. Tu és o prumo das nossas vidas, Senhor, que possamos olhar para Ti, meu Senhor, e querer servir a Ti com alegria, no Teu reino, com a vida casta, santa, pura diante da Tua presença, andando em novidade de vida, sendo irrepreensível diante da Tua presença, para que sejamos luz e sal nesse mundo, ó Pai, para que o mundo olhe para nós e veja o Senhor, que é santo, e que sejamos um povo separado para Ti, que não se contamina com esse mundo, com as coisas do mundo, com o pecado, Senhor, que não vende, meu Deus, que não se vende por pouco, meu Pai, porque tudo que está nessa vida é passageiro, meu Senhor, e não vale a pena, mas aquilo que o Senhor nos deu é eterno, e nós Te agradecemos e louvamos e bendizemos o Teu nome. Obrigada por essa noite, nós Te agradecemos e Te oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.